Você assistiu o episódio 10 da terceira temporada de Boku no Hero? Vamos ver o que aconteceu nesse episódio aqui no vídeo. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Sigma, um canal feito de nerds para nerds. E toda a sua família, olha só que beleza. Meu nome é Coelho e essa é uma partição do canal direcionada para animes e mangás. Hoje mais especificamente falaremos de Boku no Hero, então com cortes e com edição, mas sem enrolação. O tema de hoje é Boku no Hero Review do episódio 10 da terceira temporada. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí, o canal está crescendo cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, senta o dedo nesse botão aí, se inscreve, tem vídeo todos os dias no canal. E o episódio começa, se você pensou que ele começou quando terminou o último, você está enganado, porque ele ainda mostrando algumas partes aí do episódio passado. Ou seja, mostra aí que é a hora do contra-ataque dos heróis contra os vilões. Eles descobriram aí onde está devido à inteligência da polícia. A polícia não se mostra muito forte aí para derrotar os vilões, mas a inteligência é muito interessante aí, consegue ajudar os heróis, eles trabalham em conjunto. Então o All Might ele chega, o camarada que tem dificuldade das madeiras, o Kamui Woods, que o pessoal traduz aí para Kamui Floresta. Eu não estou gostando muito aí da legenda que o pessoal está fazendo de Boku no Hero. Mas se eu quero alguma coisa melhor, faça você mesmo, né? Que nem o tal do Casinho. Casinho não rola, né, galera? Não rola Casinho, o Kachan e o Kamui Woods. O Kamui Woods, ele prende a galera, os vilões e tudo mais. Então é praticamente se tivesse virado o jogo da hora do dia pra noite. Só que o nosso querido All For One está para entrar em cena. Ele apareceu um pouquinho no episódio passado, mas nós estamos curiosos para saber o que ele é capaz. Uma coisa que é interessantíssima, nesse episódio mostra um pouco da motivação aí do Tomura, né? Por que ele quis se tornar o líder dos vilões, né, e tudo mais, por que ele odeia tantos heróis, porque ele foi deixado para trás pelos heróis, né? Ele tem um sofrimento grande aí no passado, a maioria dos vilões tem um passado que nos traz aí os motivos de suas motivações. É interessantíssimo a parte que mostra o All For One dizendo as mesmas palavras que o All Might fala direto. Eu confundo porque é difícil de falar, é complicado. O que o All Might fala que é, está tudo bem, porque eu estou aqui. Ele fala muito parecido com isso, se não exatamente. E aí galera, aparece um monte de Nomus e você acredita, você pensa, você tem certeza que o negócio ficou sério. Mas meu, aqueles Nomu nem se compara com o primeiro que apareceu, que tretou com o All Might, né meu? Eu fico pensando se esses eram Nomus que ainda não receberam individualidades, porque eles não usaram nenhuma. Era tipo um peido e eles morriam, morreu. Já era, tipo, o Endeavor, lá número 2, era fogo e deitava vários, mano. Era fogo com a mão, fogo com o pé, fogo com a boca, dava piscada de fogo e deitava os Nomu facilmente. Então corta aí pra onde está nosso querido protagonista aí e os outros heróis aí, estudantes da escola UA. E os heróis profissionais estão todos derrotados. Nosso querido Bass Janst, ele conseguiu salvar a galera aí, mas eles ficaram todos machucados, mas ele ficou acabado. Tanto é que ele tenta revidar contra o All For One. Acertei agora, hein? Contra o All For One. E para ele conseguir levantar o pescoço assim do chão, ele tem que usar a individualidade dele, cara. E aí ele tenta fazer algo contra o All For One. Eu vou falar contra o vilão boss. Contra o vilão boss e, meu, já era, é um oco no peito assim. E não sei se vai morrer ou não, porque é difícil os personagens morrer, né? Mas foi sangue para muito sangue, galera. Pessoal, a trilha sonora do vilão boss tá top. Toppen, está Foden. Foden eu posso falar, hein? Está muito boa, eu acho massa aí. A animação também tem algumas partes extremamente interessantes. Teve uma parte da animação que eu arrepiei, a trilha sonora. Essas coisas nos trazem aí, nos chamam a atenção nos animes. E eu gostei muito da trilha sonora do boss, master, vilão. E aí galera, mostra Yayorozu. Então está lá pessoal, a Yayorozu. Tenta falar comigo, ó. Yayorozu. A Momo tá lá. Kirishima, o Lida, o Todoroki e o nosso querido protagonista que eu amo de paixão, Midoriya, o Deku, que não serve para nada. E eles não conseguem se mexer, eles estão travados simplesmente com a presença do vilão. Porém, Bakugou consegue se movimentar. Ele aparece suando ali como se ele estivesse com medo, quando
o All For One aparece. É All For One, vou tentar acertar, pessoal. Quando o All For One aparece, ele dá uma onda de choque que faz todo mundo voar, os vilões profissionais, mas ele não acerta o Bakugou. Mas só pela presença dele, os personagens não conseguem se movimentar, pelo menos as crianças aí que estão presentes na cena. Porém, o Bakugou consegue, e não é porque o vilão não está usando essa habilidade de fazer as pessoas terem medo nele, e sim porque ele é pica, mano. Ele é foda. E aí, né, devido à habilidade, né, que o All For One roubou aí da galera. All For One. Toda vez eu penso porque, meu, One For All For One. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse One For All e All For One, que é bacana essa questão, esses dois nomes. Por que são esses nomes e tudo mais, né? E aparece aí eles têm uma conversa aí, o All For One, com o Tomura, né, que é o camarada que tem a mãozinha na cara, assim. E ele diz que, pô, você falhou e tal, mas, meu, tenta de novo aí, tente outra vez, que não tem problema e tal. Você é meu pimpolinho e vamos lá, não tem problema não, tô aqui pra te salvar, porque você é meu brother, você é meu filhote e você é o cara. Então, o All For One, ele também sente empatia aí com os seus subordinados, no caso, né? Na verdade, ele gosta mais do Tomura. E diferente de muitos vilões aí que nós vemos que eles usam os seus subordinados, né, como se não fossem nada, escravizam, ele tem uma coisa diferente assim nesse sentido. Então o nosso Midoriya lá, o Midoriya, ele diz que ele precisa fazer alguma coisa, que ele tá lá pra salvar o Bakugou, e só que ele não consegue se mexer, ele não consegue se mexer porque é muito medo, então ele dá um passo, e o Lida o líder ele consegue se mexer naquele momento de tensão e tudo mais. E ele é um líder nato, ele tem essa questão de liderança, ele segura e fala assim, meu, a gente não consegue, vamos pensar em alguma coisa, esse não é o momento certo da gente agir. Então, eu gostei muito dessa parte do líder, que ele mostrou que realmente ele conseguiu se superar, ele conseguiu se movimentar, sendo que todos os outros que, no caso, eles são mais poderosos do que o líder, tem individualidades mais interessantes, mas ele sim tem essa questão de se superar e tudo mais, que eu achei massa. Nessa hora, All Might chega voando e ele fala assim, o All For One, pô, você demorou 30 segundos pra chegar, demorou demais, sendo que foi, sei lá, tipo, uma meia hora nesse episódio, pelo menos 5 minutos demorou, mas foi 30 segundos só que passou, isso daí é clichê nos animes, né? E eles começam a conversar e tudo mais, antes da treta, e uma coisa interessante é que há 6 anos atrás, quando eles já tinham se encontrado e tudo mais, que foi quando o All Might acho que ganhou esse título de ser o símbolo da paz, né? Porque ele derrotou todos os subordinados, os amigos aí do All For One. Ele não tinha essa máscara, o All For One. Ele era diferente, né? Não mostra como ele era, mas de fato ele era diferente. Então ele dá um golpe no All Might que ele une várias individualidades. Se não me engano são 4 individualidades. Galera, eu gostaria que você comentasse quais individualidades das que já apareceram você, se fosse o All For One e tivesse todas elas, combinaria. E como ficaria? Ele é muito apelo, o All For One. Ele é extremamente apelo, a individualidade dele é muito apelo, e é isso que nós gostamos dentro dos animes. São vilões que nós ficamos pensando, meu, como que dá pra derrotar esse cara? Porque conseguiu unir esse tipo de individualidade. E tudo bem que no decorrer do episódio ele fica usando a mesma lá, que é de roubar a individualidade da galera pra usar na hora assim, e ele usa pra atacar, né? Mas tudo bem, mas ele consegue voar, ele consegue unir individualidade, ele tem diversas individualidades. De certa forma, ele consegue roubar a individualidade das pessoas. Porém, eu acredito que isso seja um processo demorado, né? Tanto é que ele roubou a individualidade daquela psiquete lá, mas não foi algo tipo, que simplesmente ele roubou. Acho que é um certo processo que precisa acontecer. E aí começa a treta do Bakugou contra 6 vilões e do All Might contra o All For One, do One For All contra o All For One. E aí tá todo mundo tenso, aqueles 5, né, porque se ficaria 6 contra 6, né, porque é a Momo, Kirishima, o Todoroki, o Lida e o Midoriya. Então seria 6 contra 6, porque tem o Bakugou também contra 6 vilões. Só que eles falam assim, não, a gente não consegue se mexer, porque a gente, meu Deus, a gente tá muito fraco. E o Bakugou tentando contra os 6, mano. Então, eu não gostei dessa parte, eu acho que ficou um pouco forçado do Bakugou conseguir. O Bakugou, eu acredito que ele tinha que estar sendo, ele tinha que estar apanhando. Tudo bem que os vilões não queriam de fato matá-lo, mas ele tinha que estar apanhando, ele tinha que estar realmente sofrendo para dar um hype maior aí na questão dos vilões serem fortes e do pessoal realmente estar com medo e não conseguir agir. Então, o Midoriya tem um plano que ele fala pro Lida, e o Lida, mais uma vez, é o cara que fala assim, beleza, a gente vai fazer o plano. Não é o Midoriya que ele tem um plano, ele tem a inteligência de bolar um plano naquela situação, de pensar em algo, porém, quem realmente tomou a liderança, ouviu o plano e falou assim, beleza, a gente vai fazer, eu gostei do plano, foi o Lida. Ele é o líder da parada toda. E qual era o plano?
O plano era que eles conseguissem se movimentar rapidamente utilizando a individualidade do Midoriya e do Lida. Então, com o endurecimento aí, usando a individualidade do Kirishima, eles conseguiriam quebrar a parede de uma forma muito veloz. Então, o Todoroki faria uma rampa de gelo que iriam fazê-los deslizar aí por bem alto aí para passar por cima do campo de batalha. Então, a Momo ela apareceu e não fez nada. Essa parte eu não gostei desse episódio. Eu acredito que o Horikoshi deveria ter colocado essa personagem aí também, criando alguma coisa, sei lá, um patins do gelo, né? Qualquer coisa aí, para que eles pudessem utilizá-la também, né? Já que ela foi junto com eles para salvar o Bakugou. Então o Midori deveria ter feito um plano aí, onde incluísse ela também. E aí, galera, vem a parte pica do episódio, que eles passam assim, então o Kirishima pede pro Bakugou, ele não pensa duas vezes, e essa cena é fantástica, quando ele usa o poder da explosão dele para fugir dos vilões, a cena dele voando pelo ar, assim, pegando na mão do Kirishima. Essa parte é massa, fantástica, a trilha sonora, a animação, arrepia até os pelos do dedão, então é muito bom, eu adorei essa parte. E o mais engraçado é que mesmo sendo salvo ele continua puto. Então chegam os outros heróis, né, o Gran Torino e tudo mais, e o All For One ele usa a individualidade do Magni para salvar todos os vilões, né, ele usa do Kurogiri para fazê-los passar por aquele portal, né? Então ele salva todos os vilões, mostrando aí uma faceta de... como se fosse uma atitude boa, benigna, né? E não aquele vilão totalmente maléfico que só faz o mal e tudo mais, como eu citei também um pouco mais cedo nesse vídeo. Então o All Might vai dar um soco no All For One e aparece o Gran Torino na frente, e ele mesmo dá um nocaute no Gran Torino. Então eu pensando aqui, como que conseguiria alguém derrotar o All For One? E o All For One ele comenta, você vai me matar de novo, All Might, como se já tivesse morrido, né? Isso me leva a algumas teorias, né, de que essa individualidade ela pode ser passada de pessoas para pessoas, como se fosse uma reencarnação da individualidade, né? E esse, no caso, esse All For One seria um outro All For One, onde a individualidade reencarnou nele. Ou senão, de fato, este mesmo foi morto pelo All Might, de alguma forma ele voltou à vida, né? Eu não entendi muito bem essa parte aí, mas a gente consegue criar algumas teorias aí, o que você acha que aconteceu. Então, como eu ia dizendo, né? Como derrotar um cara tão overpowered desse, que ele tem diversas individualidades. E aí, o que o All Might faz? Ele usa todo o seu poder naquele momento, já que não tem mais que salvar o Bakugou, né? Que não tem que tomar cuidado no ambiente de batalha ali, né? Então ele age mais rápido do que o All For One conseguiria revidar com suas individualidades, com suas diversas individualidades, e toma um socão na cara. Só que ele usou tanto poder aí que ele chegou no seu limite. Então eu acredito aí que ele vai voltar à sua forma magricela. Só que o All For One continua inteiro. Mostra um pouco aí do rosto dele, né? Acredito que vai ser revelado no próximo episódio. Então, ele continua aí falando e tudo mais. Então, quem está para perder a luta é o All Might. Então, é assim. Os episódios de anime são meio clichês. Começa com os heróis dando a reviravolta aí, tipo, como se eles estivessem prestes a ganhar. Acontece aí alguma reviravolta do lado dos vilões e no final do episódio são os vilões que estão prestes a ganhar. E aí fica até que o bem ganha e assim funciona. É meio clichê, mas é o que nos faz ter vontade de assistir o próximo episódio, né? Essa mudança aí de quem está realmente tomando controle da situação de batalha. Então, termina o episódio dessa forma, só que o All For One comenta aí sobre a antiga usuária aí da habilidade que o All Might tem hoje, que é o One For All, a sucessora do All Might. Eu acredito de alguma forma que foi All For One que derrotou ela, que matou no caso, né? Depois que ela passou a individualidade para o All Might, certo? Então o vídeo finaliza por aqui, né? Esse foi o review do que aconteceu, muito ansioso para o que vai acontecer no próximo. Só que eu gostaria de trazer para você a questão do All For One e One For All. Seria uma teoriazinha rapidinha e tudo mais. All For One significa todos por um. One For All, um por todos. Existe aquela velha frase, né? Um por todos e todos por um. Dos Três Mosqueteiros, que eles falavam isso daí.
Então, um por todos e todos por um é uma coisa positiva, ou seja, essas duas frases juntas, né, ela tem uma conotação válida, até porque um por todos, né, que é a alcunha aí do Almighty, o poder dele e tudo mais, seria uma coisa meio que eu tenho que salvar todos, eu tenho que o peso está todo nas minhas costas, só eu sou capaz de salvar. E o One for All seria que todos estão simplesmente para suprir minhas necessidades e tudo mais, né? Então, tanto um quanto o outro não são de fato a melhor coisa que deveria acontecer, né? E sim a união dos dois. Então eu acredito aí uma teoria que no passado aí quem criou as individualidades, né? Ou quem criou essas duas individualidades era apenas um único ser que era assim um ser com grande sabedoria e tal, como se fosse um deus e tudo mais aí. E ele dividiu aí seus poderes e criando essas duas facetas aí. E quando elas se unirem novamente aí, quando eles conseguirem se entender, sei lá, vai ser quando o clímax máximo do Boku no Hero vai ser nessa parte, né, dessa união, quando eles vão conseguir unir. Ou talvez o Midoriya, quando ele estiver mais velho, ele consiga mudar o vilão de lado, com que ele entenda, né, e o vilão entende do lado do Midoriya, o Midoriya entende do lado do vilão e tudo mais. Talvez não seja o Tomura, né, o vilão boss, chefe final, e eles consigam se unir as forças aí, talvez para vencer um mal maior, né? É nisso que eu acredito que vai acabar Boku no Hero. Mas espero que demore bastante, né? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, tem vídeo todo dia no canal, pessoal. Eu consegui um trabalho. Porque gravar vídeo não é trabalho, vocês sabem, né, pessoal? Então talvez eu não consiga trazer vídeo todos os dias, mas eu vou continuar a ter vídeo todo dia até uma hora que realmente eu não conseguir, né? Então, espero que tenham gostado, se inscrevam, compartilhem e tudo mais, e até a próxima!